Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele é o maior órgão do corpo humano. Quantos ossos existem no corpo humano? O corpo humano tem 206 ossos. Qual é o músculo mais forte do corpo humano? O músculo mais forte do corpo humano é o quadríceps, localizado na parte da frente da coxa. Quantos litros de sangue um adulto médio tem? Um adulto médio tem cerca de 5 a 6 litros de sangue. Qual é a velocidade média de um espirro? A velocidade média de um espirro é de cerca de 70 km por hora. Quanto tempo leva para uma unha do pé crescer completamente? Uma unha do pé leva aproximadamente 12 a 18 meses para crescer completamente. Quantos músculos são necessários para franzir a testa? São necessários cerca de 43 músculos para franzir a testa. Quanto tempo leva para uma célula de pele se regenerar? Uma célula de pele leva cerca de 28 dias para se regenerar completamente. Quantos litros de saliva uma pessoa produz em média? Uma pessoa produz em média 1 a 1,5 litros de saliva por dia. Quantos dentes adultos uma pessoa tem? Um adulto possui normalmente 32 dentes permanentes. Quanto tempo leva para a comida percorrer o sistema digestivo? A comida leva em média de 24 a 72 horas para percorrer todo o sistema digestivo. Qual é a temperatura normal do corpo humano? A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 37 graus Celsius. Quantos litros de água um adulto deve beber por dia? Um adulto deve beber em média 2 litros de água por dia. Qual é a função das sobrancelhas? As sobrancelhas ajudam a proteger os olhos do suor e de objetos estranhos, além de expressar emoções. Quantos batimentos cardíacos o coração médio faz por minuto? O coração médio fazendo cerca de 60 a 100 batimentos por minuto em repouso. Qual é o menor osso do corpo humano? O estribo, localizado no ouvido médio, é o menor osso do corpo humano. Quantas vezes respiramos em média por minuto? Em média, respiramos cerca de 12 a 20 vezes por minuto. Qual é a função das glândulas sudoríparas? As glândulas sudoríparas produzem suor para ajudar a regular a temperatura do corpo. Quanto pesa o cérebro humano? O cérebro humano pesa em média cerca de 1,4 kg. Quantos quilômetros de vasos sanguíneos existem no corpo humano? O corpo humano possui cerca de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Qual é a capacidade média dos pulmões de um adulto saudável? A capacidade média dos pulmões de um adulto saudável é de aproximadamente 6 litros. Quantos músculos são necessários para sorrir? São necessários cerca de 17 músculos para sorrir. Qual é o tempo médio que passamos sonhando durante a vida? Estima-se que uma pessoa passe cerca de 6 anos sonhando ao longo da vida. Quantos litros de sangue o coração bombeia por dia? O coração bombeia aproximadamente 7.500 litros de sangue por dia. Qual é a função dos rins no corpo humano?
Os rins filtram o sangue, removendo resíduos e ajudando a regular o equilíbrio de água e eletrólitos no corpo. Quantos esqueletos temos durante a vida? Durante a vida temos 2 esqueletos, o esqueleto de cartilagem quando somos bebês e o esqueleto ósseo na fase adulta. Qual é a velocidade média de um piscar de olhos? A velocidade média de um piscar de olhos é de 100 a 150 milissegundos. Quantos litros de ar respiramos por dia? Respiramos cerca de 10.000 a 15.000 litros de ar por dia. Quanto tempo leva para os alimentos serem digeridos no estômago? Os alimentos geralmente levam de 2 a 4 horas para serem digeridos no estômago. Qual é o único músculo que está sempre ativo? O músculo cardíaco, responsável pelos batimentos do coração, está sempre ativo.